amigos, compartilha lá no Facebook, compartilha no Twitter, né, no Periscope, vai convidando, porque eu acredito que Deus vai falar com a gente, já tá falando com a gente, né? Então, o intuito de você procurar zelar e cultuar o corpo é para preservar o que está dentro. É claro que isso vai te dar um retorno externo, onde você vai ter uma boa aparência, até mesmo para você poder se relacionar. E entenda uma coisa, quando nós somos jovens, nós procuramos, na verdade, cultuar o corpo para quê? Para podermos achar a nossa amada, para podermos achar a nossa bênção, para poder, você que é varoa, achar o seu amado. E isso é bom, isso é muito bom, isso não é errado, né? Mas você tem que tomar muito cuidado, como Paulo mesmo disse, tudo nos são lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós devemos tomar alguns cuidados com isso, para quê? Para que isso não seja o cerne da nossa vida, não seja o foco central da nossa vida. Nós precisamos sim fazer exercício, correr, lutar, malhar, treinar e, enfim, fazer todo tipo de exercício que é bom, né? Que vai fazer nós nos desenvolvermos, que vai fazer nós sermos aparentemente melhor aos olhos da pessoa que está nos esperando, mas isso não tem que ser o mais importante. Como eu falei, o mais importante tem que ser o que está dentro, mas isso é amplo. Por quê? O que está dentro engloba os órgãos, né? O nosso aparelho respiratório, coração, gordura, mas é mais profundo ainda do que você imagina. Por quê? O que está dentro de você, né? O que está dentro de mim é o que vai fazer a diferença na nossa vida. E quem é crente, recebe o Espírito Santo e vive com ele em abundância de vida, né? Em santidade, sabe que o que está dentro, na verdade, é o que vai reverberar para fora para poder atingir as pessoas que convivem com a gente. E na verdade, o que acontece? As pessoas que estão ao nosso redor, pelo que está dentro, elas acabam se contagiando com a nossa companhia. Então, ter boa aparência, fazer academia é bom, é muito bom, só que com extremo cuidado. Nós devemos ter muito cuidado sim, né? Principalmente quando nós estamos naquele ambiente onde tem pessoas bonitas, saradas, pessoas que chamam a nossa atenção, que nos tentam, e nós temos que ter foco no objetivo. Nós devemos ter foco no propósito e nunca perder esse foco. É muito importante isso. Então eu recomendo que você faça exercício físico sim, que você malhe, que você possa estar fazendo qualquer tipo de atividade que venha fazer bem para a sua saúde. Mas o mais importante, não esqueça, não é o que está fora, é o que está dentro. É o que está dentro que Deus busca. Quando Deus buscou Davi, ele buscou o quê? Músculo? Não, músculo Saul tinha, era alto, era forte. Quando Deus buscou Davi, um homem pequeno, esmirrado, franzido, gira de academia, você está me entendendo? Ele buscou um homem que tinha um coração segundo o dele. E conseguiu achar o quê? O coração. E o coração está onde? Está dentro. Então não adianta nada a gente procurar cuidar do corpo e se o interior nosso está corrompido, porque se estiver corrompido, tudo vai por água abaixo. Mas em nome de Jesus, eu acredito que você, com base no que você tem aprendido, no base com que você tem meditado nas Escrituras Sagradas, com base no que você tem se alimentado, você entende que nós, que somos cristãos, procuramos sempre preservar o que está dentro, cuidar do que está dentro. Antigamente, como eu costumo dizer em pregações, o fariseu, né? As pessoas hoje rotulam o fariseu como uma pessoa hipócrita, que demonstra ser algo que não é, que prega algo que não vive, que ensina algo que não faz. Mas na época de Jesus, na época de Cristo, o que acontece? Ser fariseu era ter status, ser fariseu era ter honra, ser fariseu era ter... Tá caindo? Ser fariseu era ser considerado uma pessoa de notório saber e conhecimento nos templos de Jerusalém. Então, o que acontece? O fariseu naquela época, ele achava o quê? Ele achava que se o estereótipo tivesse bonito, se o por fora estivesse bonito, ele automaticamente mudaria o que está dentro. Mas quando Jesus, o maior rabino revolucionário de todos os tempos, chegou e ensinou, não é assim. Não é mostrando para o que está fora que vai mudar o que está dentro. Não, é consertando e mudando o que está dentro que você vai mostrar o que realmente precisa ser mostrado fora.
Porque quando nós temos o brilho do Espírito Santo, né, quando nós temos a unção de Deus, eu sempre gosto de falar da unção de Deus, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então nós devemos nos preocupar sim no ambiente da academia, no ambiente do treino. Eu mesmo já treinei kickboxing, eu mesmo já fiz alguns esportes, né? Hoje ainda faço academia, ainda corro, minha esposa que está aqui comigo também, entendeu? Hoje as pessoas, né, que... Eu não estou entendendo, tá caindo? Baixo está perguntando o que é unção. Então vamos lá, unção é a capacitação, é a força divina para quê? Para a realização de um determinado propósito. Por exemplo, a pessoa quando tem unção, ela consegue realizar feitos grandes que pessoas que não têm unção não conseguem realizar. Aí se pergunta, mas pastor, como é que eu recebo a unção? A unção você recebe no culto, você recebe buscando a Deus, você recebe orando, você recebe se consagrando, você recebe se dedicando, você recebe em humildade, você recebe em simplicidade, você recebe tratando as pessoas bem, tratando seu pai bem, tratando a sua mãe bem. Você recebe unção sendo uma pessoa boa que tem extrema comunhão com o Todo-Poderoso, porque Ele é o único que pode dar. A pessoa pode ser PhD, pode ser mestre, pode ser doutorado em qualquer ciência, em qualquer segmento, mas se não tiver unção, não adianta. Quem tem unção está na frente. Manda um abraço para meus pais, Meire e Berg. Um abraço para Meire e Berg hoje, 23 anos de casado, Deus abençoe. Então, gênio ungido por umas coisas, não entendi. Manda um abraço, pastor, para o João e Deise. João e Deise, um abraço para vocês, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Então deixa eu falar uma coisa para você, né? Agora para o jovem diretamente. Aqui em Copacabana é um lugar onde as pessoas cultuam muito o corpo, né? Mas o foco, o quê? Bela resposta sobre unção. Amém. Deus te abençoe, Beatriz. Aqui em Copacabana as pessoas cultuam muito o corpo. É notório você andar aqui na praia, você andar aqui na Nossa Senhora de Copacabana, aqui perto do Copacabana Palace, então, é notório você olhar para os lugares e ver em pessoas bonitas, pessoas saradas, pessoas malhadas, né? Unção é atração, atrai pessoas através... Unção é atração sim, mas uma coisa que eu te falo, ela atrai coisas boas e coisas ruins, entendeu? Então você tem que saber lidar com a unção, né? Então tem pessoas que buscam muita unção e não recebem. Por quê? Porque ela vai atrair coisas boas, mas vai atrair coisas ruins. E Deus, como sabe que de tudo que acontece na nossa vida, Ele vê se coisas ruins serão atraídas por causa da unção, Ele segura um pouco. E Ele vai lá e faz o quê? Te prepara mais. Aí quando Ele vê que você está pronto e não preparado, porque existe diferença de estar preparado e estar pronto, quando Ele vê que você está pronto, o que acontece? Ele vai lá e derrama um pouquinho mais de unção. E unção não é derramada de uma vez só não, unção é derramada aos poucos. É aos poucos. Davi, por exemplo, recebeu, dizem os teólogos estudiosos, que ele recebeu em 3 partes. Manda um também que acabaram de chegar aqui. Lucas e Elaine Finotti, um abraço para vocês. Tá, Deus abençoe. Jesus atraiu unção. Não vi. Eu tô aqui na praia de Copacabana, mas eu tô num lugar aqui meio deserto, eu tô atento também, né? Tô ligado aqui também, porque é época de Natal, né? Hoje é dia 25 de dezembro e tem muitas pessoas, né, que vêm pra cá com outras intenções, mas eu tô ligado também. Minha esposa tá ali, é a segurança do local ali. Amém? Olha só, deixa eu continuar falando pra você. A unção, ela é muito importante, tá? Agora, voltando no tópico da academia. Você fazendo academia, né, como eu falei aqui em Copacabana, tem várias pessoas que cultuam o corpo. E olha o termo cultuar o corpo. Cultuar o corpo significa você modelar, você tratar. Você modelar, você tratar, significa você, né, sim, eu tô ligado, significa você cultuar, você tratar, você caprichar naquilo que você quer investir, né? Agora, da mesma forma, quando nós formos na igreja, nós devemos cultuar a Deus, investir, caprichar, né? Se esforçar, né? Você se dedicar, você abdicar de algumas coisas, renunciar a muitas coisas, na verdade, para poder se entregar de todo o coração ao Todo-Poderoso. Então, a academia com a igreja, na palavra culto, existe uma verossimilhança grande,
que significa cultuar a Deus. Se entregar, um cristão pode fazer academia? Sim, pode fazer academia sim, e deve fazer academia, mas a academia não pode fazer o cristão, a diferença é essa, né? O certo não é só se cuidar, exatamente. Nós precisamos fazer o quê? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, ainda mais se você é jovem, né? Quem aqui é jovem? Tá esperando a amada? Quem aqui tá esperando o amado? Você tem que se cuidar, rapaz. Você tem que ter uma boa aparência sim. Aí, você, né? Então, você tem que ter uma boa aparência sim, né? Eu, quando fui casar, antes de eu casar, eu cuidava muito bem do corpo, mas não cuidava mais do corpo do que do espírito. Eu cuidava mais do espírito do que do corpo, né? Boa noite, Lígia, Deus te abençoe. Então, é importantíssimo sim fazer um exercício físico, é importantíssimo sim fazer uma atividade física, mas isso não pode ser mais importante do que buscar a Deus. Da mesma forma que você cultua o corpo na academia, cultua o corpo fazendo uma luta, você precisa cultuar a Deus em primeiro lugar, porque cultuando a Deus, se você está no propósito de escolher uma pessoa para compor uma família, você precisa cultuar a Deus, porque Ele vai te dar, isso, exatamente, Ele vai te dar, tem que ser sarado por dentro e por fora, ó, aí, falou a Lídia, tem que ser sarado por dentro e por fora, porque você cultuando a Deus, gente, você cultuando a Deus, manda um beijo para minha sogra Leila, ligado em vocês. Deus abençoe, Leila. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá? Eu e minha esposa, pastora Ana aqui, minha segurança, tá te dando um alô também. Então, é importante sim, gente, se você está esperando no Senhor, se você está orando para compor uma família, eu tô falando isso, sabe por quê? Porque tem muito jovem que devido ao estado físico e emocional que ele está, não se cuida, se tranca em quarto, fica o dia todo jogando videogame. Olha o que eu tô falando, isso é uma desgraça, tá? Não videogame, mas se você se trancar no quarto e viver só para isso, entendeu? Ela tá sofrendo muito neste dia, manda uma bênção para ela. Recebe uma bênção aí em nome de Jesus. Deus vai tirar agora em nome de Jesus toda a angústia do teu coração, em nome de Jesus. Então, tem muito jovem depressivo, tem muito jovem agoniado, por quê? Talvez porque o seu corpo não condiz com o que você deseja. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você tem que se esforçar para lutar e alcançar seus objetivos. Não adianta você querer ficar idealizando as coisas e você não tomar uma decisão. Não adianta você querer ficar sonhando, porque sonho sem atitude é delírio. Sonho sem atitude é coisa de louco. Então você precisa ter sonho. Que igreja é a tua? Minha igreja é bem aqui, rapaz. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Aqui em Copacabana, aqui na rua Siqueira Campos, número 43, sala 732. Todo domingo às 15 horas eu e a pastora Ana estamos lá. Tá? Depois você entra na minha página no Facebook, Pastor Rodrigo Arguelles, você vai ver lá, tem todas as informações. Então você precisa se cuidar, você precisa se dedicar, você precisa cuidar da sua essência. Primeiro, a recomendação máxima é cuidar do espírito, cuidar do espírito. Cuidar do que está dentro, cultuando a Deus na igreja, tendo um pastor, tendo uma pastora cuidando de você, se aconselhando, procurando se entrosar no ministério, procurando se dedicar às coisas de Deus, procurando se consagrar no altar, procurando ter uma vida de renúncia plena, completamente absoluta para o pecado e se dedicando a Deus. Segundo, se você quer compor uma família, é muito importante você cuidar de si, você cuidar do seu corpo, você ter uma boa aparência. Hoje em dia, boa aparência, gente, boa aparência é importante até para você arrumar emprego, sabia? Boa aparência é importante para você fazer qualquer coisa na sociedade, mas isso não é a máxima do cristão. A máxima do cristão é o que está dentro e não o que está fora, mas nem por isso você tem que deixar de cuidar do seu corpo. Não adianta ficar trancado, tem muitos jovens hoje que estão trancados dentro de quarto, em depressão, estão em agonia, estão em tristezas profundas. Por quê? Porque estão um pouquinho acima do peso. Por quê? Porque não tem a aparência que acha que deveria, porque não é o modelo que a sociedade requer. O modelo da sociedade não importa para você, o que importa para você é o modelo que Deus determinou para você. E o modelo de Deus é ficar na presença dele. Deus te abençoe, Aline. Compartilha aí com seus amigos aí, vão compartilhando para eles poderem assistir também depois na retransmissão. Amém? Então você tem que se cuidar, você tem que investir no seu estereótipo, sim. Não é o cerne, não é o principal, não é a máxima, não. A máxima é buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Agora, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu corpo sim, você tem que fazer um exercício. E outra coisa, você superou essa fase do namoro, você superou essa fase de encontrar a pessoa de Deus para você, depois que você sair, né, depois que você acabar, vão dando os coraçõezinhos aí se vocês estão recebendo, depois que você passar dessa fase de encontrar a pessoa amada e casar, você não deve parar não. Sabe por quê? Porque isso aconteceu comigo. Num determinado momento da minha vida, eu sempre malhei, sempre corri, sempre fiz exercício físico, né? Eu corro, agora mesmo acabei de correr quase mais de uma hora. Corri mais de uma hora aqui na praia de Copacabana porque a academia tava fechada. Falei, a academia tá fechada, mas a praia tá aberta. Então eu vim correr e falei, vou gravar um vídeo pros jovens, porque essa hora tá cheio de jovem lá, fazendo um montão de coisa. Então eu vou estar dando uma mensagem para eles da parte de Deus. Então o que acontece? Queremos ver... Não, meu filho, isso aqui não. Então, gente, o que acontece? Nós precisamos focar no objetivo. Corro, faço caminhada também, entendeu? Nós precisamos focar no objetivo. Minha mulher, minha esposa está aqui do meu lado, eu já apresentei ela para vocês. Então, gente, o que é importante? Você zelar pelo que Deus deu a você. Você não tem que se nortear pelo modelo que a sociedade existe. Você não tem que se nortear pelo modelo que a sociedade exige. Você tem que se nortear pelo modelo que Deus colocou em você. E você tem a capacidade, sim, é verdade, você tem a capacidade de aperfeiçoar isso, cuidando do corpo. Como eu estava falando, depois que eu casei, eu acabei tendo que fazer um procedimento, né, no hospitalar, de um acidente que eu sofri. Não foi nada grave, mas eu não pude fazer academia, eu acabei relaxando e fui acumulando, deixei de fazer os exercícios físicos, né? Mas o que aconteceu? Eu engordei bastante. Aí minha esposa falou um dia pra mim assim: sou vaidoso, eu cuido do corpo sim, mas isso não é o foco da minha vida. Então o que acontece? Eu procurei e voltei, né, a praticar exercícios. Para quê? Porque eu não podia ser injusto com ela. Quando ela me conheceu, eu estava de um jeito. Agora que eu casei, eu vou ficar de outro jeito. Agora que eu casei, eu vou relaxar. Eu vou deixar de agradar a pessoa que eu amo? Não. Então, o que eu preciso fazer? Continuar cuidando do corpo. Mas não posso deixar que o culto ao corpo seja maior do que o culto a Deus. Você entende o que eu falo? O culto a Deus, a pastora tá cuidando aqui de mim aqui, ó. O culto a Deus tem que ser mais importante do que qualquer coisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode ser que existem líderes religiosos que tenham um pensamento diferente, eu respeito os pensamentos dele, o meu pensamento é esse, entendeu? Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, não sou o dono da verdade, mas eu entendo sim que a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da saúde, mas, tá? O principal não é cultuar o corpo, é cultuar a Deus, tá? Então eu estou dizendo para você, se gosta, compartilha com seus amigos aí, dá coraçõezinhos aí, tá? O que você deve fazer? Você deve cuidar da tua saúde, né? A vida tem que ser regrada, tem que ser equilibrada. A vida, né, ela precisa ser vivida e não somente existida. Você existe, mas tem muitos que não vivem. Isso, vamos focar na palavra. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje, você olha, contempla com teus olhos e vê, existem, estão aqui, mas poucos vivem. Preste atenção no que eu quero falar para você. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser uma pessoa abençoada por Deus. Você não pode ser de qualquer um, você não pode se dar a qualquer um, você não pode se doar a qualquer um, você tem que saber esperar o momento certo. Na vida existe tempo para tudo, existe tempo para nascer, para morrer, para plantar, para colher, existe tempo para você poder fazer tudo.
Então, se ainda não chegou alguém que você tanto espera, guarda o teu coração, guarda a tua mente, vai se preparando, vai dando o melhor de si. Por quê? Porque Deus vai construindo coisas junto comigo e com você ao longo da nossa trajetória. Então, se não chegou determinada coisa na sua vida, por quê? É porque ainda não é o tempo. Se você é novo, eu não sei a idade que você tem, né? Preste atenção, não vamos brigar não, gente. Se você é novo e você ainda não tem aquilo que você tanto sonha, né? Pode ser por falta de atitudes e pode ser porque ainda não é o tempo de Deus na sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Agora, o que acontece é que algumas pessoas acham, Deus esqueceu, Deus se atrasou. Deus não se atrasa nunca, Deus nunca chega atrasado, pelo contrário, Ele está esperando, é você fazer a tua parte, parar de atrasar Ele, de agir na tua vida. Então, o que é necessário? Você precisa ter consciência que você muitas vezes atrasa o plano de Deus. Então, se está no momento de você estudar, não adianta você querer casar. Se está no momento de você edificar, não adianta você querer se destruir com outro relacionamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem que ter um foco, você tem que ter um objetivo, você tem que ter uma meta, você tem que ter um propósito. Você tem que construir, você tem que ter estratégia, você tem que definir, é isso que eu quero na vida, é isso que eu preciso, eu vou me empenhar a fazer isso. Por exemplo, eu quero ser engenheiro, então eu vou estudar. Você acha que eu sou um coach, é isso? Não, olha só, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu vou buscar os meus sonhos. Mas eu vou colocar combustível dentro das engrenagens para o motor poder trabalhar. E qual é o combustível? Comunhão com Deus, busca divina, entendeu? Se está no momento, né? Se está no momento de você estudar, fazer uma faculdade, se está no momento de você crescer, né, secularmente, principalmente espiritualmente, você não pode parar o propósito de Deus. Porque tem pessoas que, se entrarem na sua vida agora, vai te frear, vai te parar, vai te atrapalhar. Tem pessoas que, se chegarem agora na sua vida, o que vai acontecer? Vai tirar você do objetivo. E o objetivo de Deus tem que ser mais importante, tem que ser, né, o fato principal da tua vida. Então não adianta você querer acelerar as coisas, não adianta você querer acelerar as coisas. Por quê? Porque o prejuízo maior vai ser seu. Então você precisa ter um discernimento. Você precisa ter um discernimento e fazer o seguinte: qual é o tempo, qual é o momento, qual é o propósito que eu estou vivendo? O propósito é estudar, fazer uma faculdade, me dedicar, buscar a minha essência, saber o que eu preciso ser, saber para que Deus me constituiu, qual é a minha missão, entendeu? Para quê? Para você ter um estudo, para você ter uma formação, para você ter um emprego bom, para você ganhar dinheiro e não ficar dependendo de marido, nem marido ficar dependendo de esposa. Sabia? Então nós temos que ter, eu acabo me empolgando e falando alto demais, nós precisamos ter um objetivo. E o objetivo da nossa vida tem que ser alimentado pelos nossos sonhos. E os nossos sonhos têm que ser injetados pela palavra chamada combustível. E o combustível se chama atitude. Jovem tem que ter atitude, jovem tem que ter sacrifício, isso, jovem tem que ter determinação, não só jovem, mas qualquer seres humanos. Como eu estava dizendo no início da mensagem, né, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Eu acho interessantíssimo Deus, Ele fala que o jovem é forte, não fraco. Olha aí, olha que coisa interessante, temos que ter disciplina, né? Quando Deus se refere aos jovens, Ele disse: jovens, sois forte. Por quê? Porque já tem vencido o maligno. Agora, então, se Deus falou que você é forte, por que você vai ficar em casa se lamuriando dentro do quarto trancada? Por que você vai ficar em casa fechada ou com a mente perturbada se Deus já falou que você é forte? Não existe porquê. Não existe porquê. Você tem que aprender, se Deus já falou, ninguém pode invalidar o decreto de Deus sobre a sua vida. Se Deus já disse o que vai acontecer, você não pode titubear, não pode duvidar, não pode agir de forma contrária ao que Ele já falou. Então o que é necessário, o que é preciso? Você fazer a sua parte. E muitos se equivocam em relação a isso.
nós devemos e precisamos fazer a nossa parte, porque a nossa parte é o fator mais importante para que os nossos sonhos e objetivos se concluam nessa realidade que nós vivemos. Nós precisamos ser empenhados, ser focados, nós precisamos ser determinados. Palavra do jovem de hoje, para o ano de 2016 que está chegando, seja determinado, seja focado, não deixa qualquer passarinho tirar a tua atenção, entendeu? Eu podia usar outro termo aqui, mas você já está entendendo. Não deixa qualquer coisa aí tirar a tua atenção, não. Você precisa ser determinado, você precisa ser focado, você precisa ter um objetivo e você não pode deixar que uma palavra chamada medo seja a barreira que vai fazer você construir os teus sonhos, construir a tua vida, porque o medo é a única coisa que pode separar nós mortais dos propósitos divinos. E quando o medo aparecer na tua vida, o que você tem que fazer? Se fosse fácil, Deus não tinha escolhido você, mas como Ele te escolheu para ouvir essa palavra aqui agora, Ele está dizendo, você é forte, você consegue, você vai realizar, você vai chegar lá. A questão é, não se entrega a qualquer um não, se entrega ao Salvador do mundo, se entrega a Jesus, se entrega a Ele, por quê? Porque é Ele que vai nortear a tua fé de forma correta, é Ele que vai te ensinar a agir de forma absoluta, é Ele que vai fazer você realizar os teus sonhos, porque os sonhos são coisas que motivam a vida do homem e da mulher. Quem não tem sonho não tem vida. Quem não tem sonho não tem vida. Por isso que muitas pessoas existem. A crise mundial, eu vou dizer para você, a crise não é só no Brasil não. Antes de chegar no Brasil, chegou na Noruega, chegou em Portugal, chegou nos Estados Unidos, que hoje já se recupera. Hoje aqui no Brasil, muitos que migraram do exterior para cá, sabe o que já estão acontecendo com eles? Estão quebrando, sabe por quê? Não adianta ser PhD, ter faculdade, ter mestrado, ter doutorado, se não tem Deus na sua vida. Porque quando tem Deus, tem unção. Quando tem unção, tem a capacitação extraordinária para realizar um propósito de que quem não tem, nunca vai conseguir realizar. É por isso que Deus fala que usa as coisas fracas desse mundo para enlouquecer as coisas fortes. Ele usa aquele que não são para confundir os que são. Então, você quando vê uma pessoa, às vezes no seu entendimento, no seu tribunal, que a gente muitas vezes exerce, julga, esse daí não dá nada não, esse daí não consegue não, esse daí não vai chegar em lugar nenhum não. Quem disse que não vai chegar? Sabe quem disse para você isso? O medo que fala isso. Então você tem que vencer o medo, sabe por quê? Porque Deus já falou, você é forte, jovem, você é capacitado, você consegue, você vai chegar lá, você vai conseguir, você vai produzir, você vai crescer, não só espiritualmente, mas como secularmente. Eu estou falando aqui com pessoas que vão fazer a diferença nessa sociedade. Eu estou falando aqui para pessoas que vão fazer a diferença nessa geração. Eu estou falando aqui para pessoas que vão fazer a diferença nessa nação. Eu estou falando para pessoas que serão reconhecidas a nível mundial. Isso aí. Então, gente, o que eu preciso passar para você hoje? Que você precisa cultuar o teu corpo sim para ter boa aparência, mas cultuar a Deus em primeiro lugar, para quê? Para que as demais coisas sejam acrescentadas. Nós precisamos ser pessoas normais, tá? Não tem esse negócio de ficar falando, porque eu sou crente, eu não posso fazer algumas coisas. Você tem que ter uma coisa na tua mente aqui, ó. Você tem que ter uma coisa chamada juízo. Juízo é o que julga, mas não é julgar o que está fora, é julgar o que está dentro, é julgar você. É julgar você mesmo. Será que isso é bom para mim? Será que isso me acrescenta? Será que essas circunstâncias fazem bem para mim? Será que essas pessoas que estão ao meu redor fazem bem para mim? Então, será que esses procedimentos que eu estou adotando é coerente? É correto? Será que isso acrescenta? É você que vai decidir isso, não sou eu. Eu não posso decidir por você. Ah, pastor, mas no meio da caminhada eu posso cair. E quem falou que eu nunca caí? Todo mundo na vida já caiu. Mas a questão é cair e continuar prostrado. A questão é cair e continuar na lona. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é tão dura que numa noite ela pode te bater mais de 100 vezes. Por causa das dores e das mágoas que nós sofremos. Mas somos nós que definimos ficar prostrado ou levantar e continuar seguindo em frente. Ou levantar e continuar lutando. Ou levantar e continuar tentando.
Caiu, meu filho, caiu, minha filha, levanta, ergue a cabeça, vai adiante, segue a caminhada, segue a jornada, chega lá onde Deus determinou para você. Você consegue em nome de Jesus, amém?